Olá, agora chegamos à teologia própria, a doutrina de Deus. Então, teologia, né, é a doutrina de Deus, ensinamento sobre Deus. Agora, quando diz teologia própria, quer dizer que teologia sobre Deus mesmo. Então, a gente vai ver muitas perguntas, muitas respostas aqui. Eu acho que talvez demora alguns vídeos, porque Deus é tão grande e tem tanto para falar sobre ele, e eu acho que isso me ajuda no meu louvor a Deus quando pensar em Deus. Tem umas coisas que a gente nunca vai entender completamente, e umas coisas que a gente pode entender porque Deus revelou a nós através das Escrituras. Lembrando da bibliologia que as Escrituras são o padrão pelo qual estudamos e entendemos sobre Deus. Então, vou ler primeiramente Romanos 1, versículos 18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, pode continuar a ler se quiserem, vou parar por aí, mas a gente vê disso que nem precisamos da Bíblia para entender que existe um Deus. Por que será que todas essas tribos louvam um Deus? Eles inventam uma coisa, porque sabem que algo maior existe. Então, com isso, podemos saber que Deus existe. Então, a primeira pergunta nas anotações, como é que sabemos que Deus existe? Número 1, sabemos pelos nossos próprios sentimentos, que a gente vê aqui em Romanos 1. Número 2, sabemos por causa da criação, que também falou nestes versículos. A criação nos mostra. Salmo 19 também, no primeiro versículo, diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. É porque quando a gente está na criação e vendo a beleza da criação, a gente tem aquela vontade de louvar a Deus, pensar, puxa, quão grande é meu Deus. Sabemos, número 3, as Escrituras falam sobre Deus. Então, sabemos que existe um Deus por conta das Escrituras. Número 4, a necessidade de um Criador manda a existência de Deus. Então, a gente vai falar mais tarde sobre criação, mas como é que existe o mundo sem um Deus? Tem teoria, mas muita ciência aponta para um criador. Mesmo que tem muitos cientistas que dizem que não, muitos dizem que tem evidência por alguma coisa, não sabem o que é, mas tem isso. E número 5, nossa moralidade mostra que um Deus nos criou. Então, por conta de saber que existe certo ou errado, justo ou injusto, aponta para a ideia que tem que ter um Deus que exige isso. Pense no mundo dos animais, né?
tudo pode, matam, fazem besteira, comem os filhos, coisas assim, por quê? Porque não tem lei moral com os animais. Tudo pode. Então, mas conosco é diferente. Então, as provas tradicionais para a existência de Deus, se quer falar nos termos técnicos, tem cosmológico, que é o universo tem causa. Então, alguma coisa tinha que começar o universo. Teleológico, quer dizer que o universo tem ordem, tem desenho. Se tiver desenho, tem que ter alguém que desenha, criador. Tem o argumento ontológico, que Deus é maior, e tem o argumento moral, que acabei de dizer, parte do senso humano, e fazer o certo, a justiça exige que existe um Deus. Então, podemos conhecer Deus. Número 1, Deus tem que se revelar a nós. Então, a gente vê isso em Romanos 1:19, também em Mateus 11, Mateus 11, versículo 27, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, Deus tem que revelar. Nunca podemos entender completamente a Deus. Será que isso é verdade? Para mim, com certeza. Talvez não entende porque coisas acontecem. O coronavírus está acontecendo agora. Por que Deus permitiu isso? Talvez não vou entender. Apesar de ter muitos argumentos, muitos motivos pelo qual ele pode permitir isso, mas não vamos entender completamente. Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Tem outros versículos, Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Isaías 55, 9. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Mas com isso, a gente nunca vai entender, mas precisamos tentar entender. Colossenses 1:10 diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Precisamos crescer no nosso conhecimento de Deus. E a gente vai ver agora e nos próximos vídeos muito sobre Deus que pode nos ajudar a entender a Ele. Podemos saber, número 3, podemos saber as verdades acerca de Deus. A Bíblia ensina muito. As verdades, tem muitas verdades que dá para entender. E podemos conhecer Deus. Número 4, podemos conhecer Deus numa maneira pessoal. Então, no fato, ele quer isso, quer nos conhecer pessoalmente. João 17:3, Jesus orando antes na verdade, eu estou gravando agora na Sexta-feira Santa. Então, neste dia, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, que te conheçam. Deus quer nos conhecer. E quer dizer
que nós conhecemos a Ele.